Para sentar, irmãos. Queridos, abramos a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 12. Nós daremos continuidade, irmãos, à exposição da Epístola de Paulo aos Romanos, que seria feito no domingo à noite passado, mas não foi possível, então nós seguiremos de onde nós iríamos fazer. Romanos, capítulo 12, versículo 9, irmãos. Apenas a primeira parte do versículo, queridos. Romanos, capítulo 12, versículo 9, parte A. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. O amor seja sem hipocrisia. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós mais uma vez, Senhor, cantamos o teu salmo, o Salmo 119, que nos mostra, Senhor, o quão maravilhosa é a tua palavra, como o teu povo deve se relacionar com ela, Senhor. De que maneira, Senhor, nós manteremos o nosso caminho puro e santo diante de ti, apenas se nós atentarmos para a tua palavra, Senhor. Mas como, Senhor, que nós vamos atentar à tua palavra se ela não estiver guardada em nosso coração, Senhor, se nós não tivermos deleite nela? Por isso nós pedimos, Senhor, dar-nos o deleite que vem de ti, Senhor. Não nos permita desviar-nos da tua lei, Senhor. Narra-nos os teus testemunhos para que nós possamos crer sem reservas, Senhor. Todos nós precisamos de ti quando estamos diante da tua palavra. Faz-nos, Senhor, que essa exposição seja instrumento teu para a nossa santificação, para amarmos ainda mais o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos caminhado pela Epístola aos Romanos já há alguns meses, na verdade, mais precisamente há alguns anos, e nós chegamos no capítulo 12. Depois que nós vimos que, do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, Paulo, ele nos expõe o Evangelho e a obra de Cristo, as implicações dele para nós, a partir do capítulo 12. Então, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo nos apresenta a obra de Cristo, as suas implicações para nós, que nos faz ser o que nós somos, diante do que nós éramos. Éramos pecadores, que fomos justificados pela graça, por causa da graça e por meio da fé somente. E depois dele expor toda essa obra da redenção, ele, a partir do capítulo 12, passa a aplicar essa obra em nossa vida, mostrando-nos, então, o novo padrão de vida que nós vamos ter por causa da obra de Cristo. É por isso que ele começa no capítulo 12, por causa das misericórdias, irmãos. Essas misericórdias que eu acabei de expor a vocês, eu rogo que vocês vivam assim. E ele passa a tecer uma série de orientações acerca dessa nova vida. E aí nós vimos, irmãos, nas exposições anteriores, que Paulo ele começa, depois de apresentar um quadro geral dessa nova vida em Cristo, que é um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que envolve uma renovação contínua e constante da mente, ele vai e nos apresenta a nossa unidade em Cristo. Nos apresenta a unidade em Cristo, depois passa a falar dos dons e, por último, ele fala sobre o amor. Começa a introduzir aqui sobre o amor. O curioso, irmãos, é que sim, a partir do versículo 9, ele vai falar sobre o amor. E o curioso aqui é o paralelo que há, irmãos, por exemplo, com 1 Coríntios 12 e 13. Lembra que 1 Coríntios 12 passa a falar sobre a unidade que nós temos em Cristo, nós somos um corpo e muitos membros. Depois passa a falar dos dons, do serviço mútuo pelos dons, e ele conclui com o amor. Capítulo 13 de 1 Coríntios. Se não há amor, de nada valerá. A mesma estrutura ele aplica aqui de uma forma reduzida e passa a tratar do amor, queridos. Até aqui, queridos, até aqui, irmãos, o amor na Epístola aos Romanos só apareceu em referência de Deus para conosco. Romanos capítulo 5, versículo 8, o amor de Deus é derramado em nossos corações por causa do Espírito, ou por meio do Espírito. Romanos 5, capítulo 5, fala-nos do grande amor de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 35 e 39, nos lembra que nada poderá nos separar do amor do Senhor. Sempre o amor de Deus para com sua igreja. Paulo, lembra? Ele está apresentando o Evangelho. E o fundamento do Evangelho é esse amor de Deus para com o seu povo. Só que agora, Paulo vai nos mostrar que a resposta da igreja ao amor de Deus é amá-lo e amar ao próximo. Não há, irmãos, nenhuma outra resposta ao amor de Deus, senão nós amarmos a Ele e ao nosso próximo, queridos. Portanto, aqui, irmãos, não é
uma série de exortações aleatórias, como vocês vão ver, né? Porque depois ele começa: detestai o mal, apegando-se ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos, regozijai-vos na esperança. Ele passa a fazer uma série de instruções que para alguns estão desconexas, como se Paulo estivesse dando várias orientações assim solta, mas não é isso, irmãos. Ele começa falando do amor sem hipocrisia e ele passa a qualificar, a expressar, usando a linguagem de um comentarista, a colocar ingredientes nesse amor que tem que ser sem hipocrisia, como nós acabamos de ler. Portanto, aqui, irmãos, quando Paulo começa apresentando sobre amor, é porque ele quer nos falar qual é a natureza do amor cristão, qual é a característica do verdadeiro amor, queridos. E ele começa aqui, irmãos, dizendo: o amor, na nossa versão, o amor seja sem hipocrisia. Ele começa com amor, irmãos. Não nos esqueçamos jamais disso. Ele começa com amor, porque a essência da verdadeira religião é amor. A verdadeira religião é o amor. Mas antes que o meu ou o seu coração se precipite em achar isso muito bonito, porque o mundo também está falando isso, o amor que Paulo está falando aqui como amor verdadeiro não tem nada a ver com o amor que o mundo pensa que é amor. Ele começa nos mostrando a natureza desse amor. E ele diz: o amor seja sem hipocrisia. A tradução aqui, irmãos, literalmente seria: o amor não hipócrita. Apenas isso no grego. O amor não hipócrita. E outras versões vão colocar: o amor seja sem fingimento, o amor seja sem dissimulação, o amor seja sem hipocrisia, o amor seja não fingido. Aí uma versão vai colocar no sentido positivo: o amor deve ser sincero. O que é a ideia de hipócrita, irmãos? Então, veja, primeiro, nós vimos que Paulo estabeleceu esse fundamento do amor. Primeira coisa que é o amor, é a essência dessa verdadeira religião, dessa nova vida. Aí, segundo, ele vai qualificar o que é esse amor. Esse amor, ele não deve ser hipócrita, literalmente. E o que é hipócrita, irmãos? No Novo Testamento, já nos dias do Novo Testamento, hipócrita era um nome, a expressão usada para se referir a atores. Então, um ator era um hipócrita. E qual a ideia que quando essa linguagem passa a ser usada pelos apóstolos para se referir a uma falsa piedade? A hipocrisia é parecer uma coisa que não é. Então, Paulo está falando que o amor seja sincero, seja verdadeiro, que aquilo que ele diz que é, seja de fato, irmãos. Ora, queridos, não há nada mais contrário ao amor do que a hipocrisia. Porque o resumo, irmãos, da piedade é o amor. Mas a hipocrisia é a principal marca da impiedade. Então, falar de um amor hipócrita é uma contradição de termos. Percebe? Não pode um estar qualificando o outro, irmãos. Então, se hipocrisia, queridos, é parecer ser o que não é agir como um ator. Paulo, ele começa ele fundamenta o que ele acabou de falar sobre o serviço mútuo, e ele vai falar sobre muito mais manifestações de amor, lembrando disso, na igreja do Senhor, no nosso relacionamento com o povo de Deus, nós não podemos transformar a igreja em um palco. O amor não é um teatro, o amor é para ser vivido na vida real, Paulo está falando. Ele tem que ser sincero, irmãos. E daí, queridos, é inevitável essa conclusão. Não pode ser chamado de amor aquilo que não é, segundo o que Deus está dizendo que é amor. Todo amor, todo pretenso amor, que é chamado de amor, mas que não condiz com o que Deus fala sobre amor, encaixa-se nessa categoria, um amor hipócrita. O amor verdadeiro não é assim, queridos. Não é verdadeiro. O amor verdadeiro não é assim. E aqui, irmãos, nós temos de parar e meditar e nos autoexaminar, queridos. Nos autoexaminar. Porque se nós formos sinceros, irmãos, conosco mesmos, nós constataremos que muito do nosso amor é misturado com hipocrisia, queridos. Muito do nosso amor é misturado com hipocrisia. Ora, irmãos, e
é até algo difícil de expressar o quão engenhosos nós somos em dissimularmos um amor que não é de verdade, irmãos. Um amor que não existe em nós. E aí nós insistimos em fazer isso. Nós não apenas enganamos a nós mesmos, como também, queridos, enganamos ao próximo e fazemos-nos hipócritas. Por isso que Paulo começa com essa expressão: o amor não seja hipócrita, porque o verdadeiro amor, ele não pode ser qualificado assim. Portanto, irmãos, é urgente, queridos, é urgente a necessidade de nós intimarmos o nosso amor para o inquérito, com perguntas muito claras, irmãos, para uma investigação muito clara sobre de que tipo o nosso amor é. Nós devemos questionar o nosso amor para com Deus, questionar o nosso amor para com nossa esposa, para com nosso esposo, para com nossos filhos, para com nosso irmão. De que tipo, irmãos, o nosso amor é? E aí, queridos, a terceira questão aqui, então, inevitavelmente tem de ser: se nós amamos, se há a possibilidade de amar hipocritamente, a pergunta é: como eu identifico o amor hipócrita? Qual o contraste entre o amor verdadeiro sem hipocrisia e o amor hipócrita? Eu já pincelei aqui alguns pontos desse amor verdadeiro, mas agora nós vamos entrar de forma muito mais clara. Na prática, como a Escritura me diz que eu posso identificar se meu amor é hipócrita ou se meu amor é verdadeiro? Se meu amor é fingido ou é não fingido? Pelo menos de duas formas, queridos. Objetivamente, nós podemos identificar se o amor é hipócrita da seguinte forma: o nosso amor, irmãos, só será verdadeiro e não será fingido, não será hipócrita, quando, operado pelo Espírito Santo, for o amor segundo o que Deus diz ser amor. E por que isso aqui é objetivo? Porque você pega a palavra, contrasta com aquilo que se chama amor. Se não bate com a palavra, não é amor. É simples assim, irmãos. É simples assim. Todo amor, todo ato alegadamente chamado de amor, ou alegadamente motivado por amor, que não é conforme o que Deus diz, não é amor, queridos. Não é amor. Não adianta o quanto se repita isso, que é amor, é amor, é amor, que não é amor. Ora, irmãos, a razão disso, o fundamento disso é muito claro. 1 João capítulo 4, o apóstolo João nos diz: Deus é amor. É da natureza de Deus o amor. Ele é o único que pode dizer às suas criaturas que ele criou para amar a ele e amar ao próximo, o que é amor. Se um ser humano se levanta dizendo que é amor, aquilo que Deus disse que não é amor, é mentira. É mentira. E até mesmo no caso dos ímpios, quando eles têm palavras tão bonitas que parece com as palavras do Evangelho, fechando um pouquinho assim os olhos, você vê alguma semelhança. Está muito longe de um amor verdadeiro, queridos. Sabe por quê, irmãos? Deus não apenas é amor, como Ele é o padrão de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Cristo fala para os discípulos: não há ninguém que ame mais aos seus amigos do que aquele que dá a vida por eles. E eu estou dando a vida por vocês. Deus, e apenas Deus, irmãos, sabe o que é amor. E é nesse ponto que nós paramos para fazer o nosso autoexame. O nosso amor reflete o que Deus é e o que Deus diz. Nossa cultura subjetivista, irmãos, e pluralista, muito rapidamente as pessoas chamam qualquer coisa de amor. Mas a palavra é clara, irmãos. Primeiro, o amor é inseparável da verdade. Eu não sei se a igreja lembra, há 2 anos nós expusemos aqui para os irmãos a epístola de 2 João. E vocês perceberam quantas vezes João relacionou amor e verdade, amor e verdade, amor e verdade, porque uma coisa não se separa a outra. Não se separa uma da outra. Leia 2 João, o que nós não vamos poder fazer aqui agora, e você vai perceber
A verdade e o amor entrelaçado um com o outro. O amor é a lei, irmãos. A nossa cultura evangélica, muito influenciada pelo dispensacionalismo, mas também por muitas outras ideologias, passou a colocar a lei como o amor, como a lei e o amor como se fossem inimigos, contrários um do outro. Quantas vezes eu não ouvi isso? Um amor sentimentalista, um amor sem fundamento objetivo algum. Quando com muita clareza, o Senhor Jesus diz em João capítulo 14, versículo 15, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. João repete a mesma coisa em 1 João capítulo 5, versículo 3, e vocês sabem o que consiste o amor a Deus, guardar os seus mandamentos. Romanos capítulo 13, versículo 8, porque numa só coisa se resume toda a lei, amor. Aquele que ama, cumpriu a lei, e quem cumpre a lei, ama. Que oposição tem um contra o outro? Nenhuma. Fazer um é fazer o outro. E aí você entende que quando alguém abre a boca para dizer que está fazendo um, que está amando, quando despreza o padrão do Senhor, a lei do Senhor, você tem um critério objetivo para julgar e dizer, aqui há um amor hipócrita. Nós podemos julgar o nosso amor assim, irmãos. Nós podemos julgar aqueles do mundo lá fora que querem falar que são amáveis, mas que desprezam a lei do Senhor. Objetivamente, ali está o amor hipócrita, irmãos. O amor, queridos, ele também é inseparável da prática. É uma outra marca do amor que nos faz distinguir um amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele não é apenas em palavra. Por isso que João fala em João capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos só de palavras, mas de ação. Porque o amor imprime em ação. O amor também é um afeto, o amor também é uma afeição. Mas não é apenas isso. O amor é um ato, irmãos. Todas as vezes que a Escritura fala do ato e do amor de Deus para com o seu povo, sempre vem acompanhado de uma ação. Porque Deus amou, Ele deu. Porque Cristo amou, Ele morreu. Maridos, amem a sua esposa, dando a sua vida por ela. Ame seu inimigo, se ele tem fome dele de comer. Sempre a ação e a prática ligadas um ao outro, irmãos. E com muita clareza, o amor possui dois objetos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Se uma pessoa diz que ama o próximo, mas despreza a Deus, ela não ama o próximo. Preste bem atenção nisso. Se uma pessoa diz amar ao próximo, mas não ama a Deus, ela não ama ao próximo. E aqui, irmãos, cai por terra todo o humanismo nos nossos dias, que ama, novamente, ama falar de amor, mas despreza a Deus. Ama falar de aceitação, de aconchego, de tolerância, de acolhimento, de todo tipo de coisa mais cheia de florzinha, mas não tem uma gota de amor a Deus. Não sabe o que é amor. Ao mesmo tempo, João fala, em 1 João capítulo 4, versículo 20, se nós dizemos amar a Deus, mas não amamos ao nosso próximo, o amor de Deus também não está em nós. Porque o mesmo amor que é produzido pelo Espírito em nós para com Deus é o mesmo que produz o amor para com o próximo. Não tem como separar uma coisa da outra, irmãos. Não tem como separar uma coisa da outra. Por isso, queridos, nós devemos nos perguntar, nós temos desprezado o padrão de Deus, estabelecido o nosso próprio padrão de amor. Nós temos relativizado a Escritura Sagrada para que nós possamos encaixar outros conceitos de amor e outras manifestações de amor que não é segundo o que a palavra de Deus diz, irmãos. Nós temos amado, queridos, só de palavras, e esse amor não tem se manifestado na prática, irmãos, como é próprio. Nós temos amado, irmãos, ao nosso próximo segundo, que é devido a cada um. Então, por exemplo, se amor e a lei do Senhor não são separados um do outro, eu vou amar ao meu próximo quando eu me pergunto, o que é que Deus quer que eu faça para com minha esposa? Que Ele define como amor. Ora, que eu a sirva, que eu a pastoreie, que eu a proteja, que eu cuide dela, que eu seja fiel a ela, que eu supra as suas necessidades.
Pois bem, se eu desprezo qualquer um desses pontos, eu não tenho amado com amor sincero. Eu tenho caminhado por um amor hipócrita. A Escritura diz, esposa, ame o seu marido. Aí você pergunta, Senhor, como é que eu amo meu marido? Aí ele diz, honre seu marido, seja submissa a ele, sirva-o, cuide dele e dos seus filhos, etc, etc. Se você não faz isso, esposa, você tem amado com amor hipócrita. Filhos, honra teus pais. Se você não honra, você tem amado com amor hipócrita. Pais, criam seus filhos na disciplina do Senhor. Se você despreza a educação do seu filho, se você não o pastoreia, não o disciplina, não o orienta, você não ama o seu filho. Não importa quanta purpurina você coloca nas suas palavras, você não ama. Esse é um critério, irmãos, objetivo de verificação do nosso amor. Se eu não faço o que a Bíblia manda a cada um desses irmãos nas suas esferas, eu não o amo. Presbíteros, se o Senhor ordena que a gente cuide da igreja, que a gente pastoreie a igreja, que nós oremos pela igreja, que nós instruamos a igreja, choremos com ela e por ela, e nós não fazemos isso, nós não amamos a igreja. Igreja, a Escritura manda vocês orarem pelos seus oficiais, pelos seus pastores, ouvirem os seus conselhos, serem corteses e cobrirem a sua nudez, honrarem e respeitá-los. Se você não faz isso, você não ama. É simples, irmãos. Objetivamente, o Senhor define o que é amor. Se nós não amamos assim, o nosso amor é hipócrita. Mas também, irmãos, há um segundo tipo de critério que nós podemos avaliar, que diz respeito às nossas motivações, irmãos. Primeiro, o amor é hipócrita quando ele não condiz objetivamente com a palavra de Deus diz o que é amor. Mas segundo, irmãos, quando as nossas ações parecem amor, quando na verdade ela tem motivações que não são amorosas. Parecem amor e não são amorosas. Por exemplo, a motivação, são muitas vezes motivações escusas envolvidas naquele ato amoroso. Um interesse próprio por trás desse ato amoroso. Um interesse em beneficiar-se num ato amoroso. Um desejo de autopromoção, autoproeminência. Afetar alguém negativamente porque eu estou amando com aquele ato e o outro não gostaria disso. Motivações pecaminosas por trás do que é dito amor. Motivações, irmãos, não amorosas, tornam qualquer manifestação de amor um amor hipócrita e fingido. Novamente, esse mesmo padrão, e sempre vai se lembrar desse púlpito, irmãos. Deus não quer apenas o exterior, Ele quer o interior. Se as nossas motivações não são segundo a palavra, elas desqualificam, irmãos, o nosso amor. E diversos exemplos poderiam ser dados aqui, irmãos. Quando, por exemplo, um espírita vai fazer uma boa obra, aí parece, uau, que amor, ele está amando o próximo. A motivação dele não é amor ao próximo. Ele está fazendo aquilo pensando nele. Ele está fazendo aquilo pensando em si, em alcançar um padrão de justiça que o faça o mais elevado ser de luz por causa das suas obras. No fundo, não é amor ao próximo, é amor a ele mesmo. Mas o amor cristão, que é produzido pelo Espírito no coração do povo de Deus, é aquele que ele vai amar. Nós vamos amar, não por causa de nós, mas por causa de Deus. Para que Deus seja glorificado. Para que a pessoa receba o benefício desse amor manifestado em Deus, irmãos. Portanto, queridos, que esse texto nos faça urgentemente sondar o nosso amor, irmãos, e julgarmos objetivamente e subjetivamente. O nosso amor é segundo a palavra, é um amor fingido, hipócrita ou um amor verdadeiro? Objetivamente, o que eu chamo de amor é segundo a palavra. Eu amo como a Bíblia diz, tem que amar cada um. Eu distorço a palavra, coloco minhas próprias vontades ali e digo, isso é amor, ninguém pode meter o bedelho. Ainda, irmãos, se você não tem Cristo, preste bem atenção nisso. Você só ama
com amor hipócrita. Se não ficou claro, isso vai ser deixado claro agora. Se você não tem Cristo, você só ama com amor hipócrita. Veja, irmãos, se o povo de Deus é possível amar com amor hipócrita, e é por isso que Paulo está alertando aqui, quanto mais os ímpios, irmãos. Por isso, se você não crê em Cristo e pensa que ama, deixe esse engano de lado e abrace aquele que é amor e vai lhe ensinar o que é amor. E de uma vez por todas, igreja, em nossa opinião, entendamos isso. Os ímpios não sabem amar com amor verdadeiro. Pois João diz que quem não conhece a Deus não ama. Se é possível, a própria igreja do Senhor que conhece a Deus fraquejar no seu amor, quanto mais aquele que despreza a Deus. Todo e qualquer discurso, irmãos, de amor, que não venha por obra do Espírito, paralisado pela palavra, com motivações piedosas, é hipocrisia, é demagogia, é falso. Não se iluda, crente. Por isso, irmãos, prostremos-nos diante do Senhor, e sendo o amor tão essencial à nossa fé e à nossa caminhada com Deus, confessemos, irmãos, a nossa hipocrisia no nosso amor, pedindo a Ele misericórdia para nós amarmos sem hipocrisia. Oremos, irmãos, fazendo isso agora. Senhor Deus, como a hipocrisia, Senhor, anda sempre tão perto de nós e do nosso coração, Senhor. Como nós somos rápidos em dissimular e fazer parecer uma coisa que nós não somos, Senhor. Livra-nos, Senhor, cada um de nós. Livra-nos, Senhor, pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Perdoa-nos do nosso pecado. Perdoa-nos, Senhor, porque nós temos amado com amor hipócrita. Todas as vezes que nós pecamos contra Ti, ali há uma manifestação de hipocrisia. Todas as vezes, Senhor, que nós não amamos o nosso próximo, em qualquer que seja a esfera que ele esteja, segundo a Tua palavra. Quando esse amor não é segundo a Tua palavra, Senhor, nós amamos com amor hipócrita. Nos perdoa, Senhor. Nós confessamos isso. E pedimos a Ti, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia, para nos fazer andar contigo, Senhor, com sinceridade. E também ao lado do nosso próximo, do nosso irmão, dos nossos cônjuges e filhos, com sinceridade, Senhor. Que nosso amor seja sem hipocrisia, pela obra do Teu Espírito operando em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.